Olá, queridos, graças e paz. Estamos mais uma vez aqui juntos. Irmã Joselma, graças e paz, seja bem-vinda. Que bênção. Luana, Deus abençoe, seja bem-vinda, graças e paz. Mais uma vez aqui juntos, para juntos ouvir, aprender e adorar ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Denise, Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa boa, poder receber aqui todos vocês juntamente conosco, para junto podermos estar aprendendo, ouvindo a voz do Senhor mais um pouco, Todos os dias nós estamos aqui louvando ao Senhor, trazendo uma palavra da parte do Senhor e orando também a Ele, agradecendo. Daqui a pouco, para os irmãos que não sabem ainda, eu vou estar falando aqui um motivo de agradecimento, Meu coração está radiante de alegria, jubiloso por algo que me aconteceu agora há pouco, Então, muito feliz. Seminarista Geraldo, irmão Geraldo, seja bem-vindo, graças e paz. Deus abençoe, seja bem-vindo. Josiane, Deus abençoe, seja bem-vinda. Querido pastor Alexandro, que coisa boa, seja bem-vindo, mestre, entre nós, fique à vontade, querido. Somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, a noiva do nosso Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui novamente para aprender mais da palavra do Senhor e também orarmos, falar com o nosso Deus. Agradecer, ao nosso Senhor por tudo que Ele tem feito e com certeza irá fazer por nós, pelo seu povo, pelos seus servos, que isso é maravilhoso. Minha gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Tenho um motivo de gratidão ao Senhor, que estarei falando logo mais, e não... Alexandre botou aqui, mestre não, eterno aprendiz. Deus abençoe, querido. Estamos no mesmo barco. Nosso mestre é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é isso? Isso mesmo, com certeza. Aquele que nos ensina a cada instante, a cada momento, com tudo que Ele faz e com tudo que Ele não faz, não é isso? Querido, eu quero trazer aqui o nosso irmão Geraldo, Irmão Geraldo, seminarista Geraldo, que estará trazendo hoje a ministração da palavra do Senhor, Nós acertamos, por assim dizer, todas as quintas-feiras o irmão Geraldo estará conosco, Na quinta-feira, trazendo aqui a exposição de Mateus, Do livro de Mateus. Então hoje ele estará aqui também trazendo justamente a continuação da exposição do livro de Mateus, Então, fico muito feliz com todos vocês aqui. Antes de chamar o irmão Geraldo, eu quero expressar a minha alegria, a minha satisfação, a minha gratidão a Deus, porque hoje chega na minha família mais um herdeiro, Isso, Davi, nasceu agora há pouco, Minha esposa está na maternidade, juntamente com a irmã Maria, a mãe da irmã Ingrid, que acabou de entrar. Irmã Ingrid, Deus abençoe, seja bem-vinda, E a irmã Maria está lá, e nasceu o nosso Davi, Isso, Davi nasceu agora há pouco, à tarde. Que coisa boa, querido. Meu coração está radiante de alegria saber que o Senhor cuida de nós. Vou chorar não. Rapaz, olha, o pessoal está querendo que eu chore, rapaz. Não vou chorar. O Senhor, o motivo é para chorar de alegria, em saber que o Senhor cuida de nós, mesmo, em meio de todos esses acontecimentos que nós estamos vendo aí, o Senhor tem cuidado de nós. Isso é maravilhoso, amado. Isso é maravilhoso. E eu fico muito feliz em poder compartilhar com os amados irmãos essa bênção que o Senhor me deu, que é mais um filho. Eu já tenho uma moça de 12 anos, Carol, tenho o Levi de 6 anos e agora chega o Davi, para alegrar ainda mais o nosso coração.
Querido, Deus abençoe pelas orações, né, dos irmãos que oraram por nós, que oram por nós, que oram pela minha família, que oram por mim, né, que oraram pela minha esposa. Que Deus recompense com bênção do céu, inestimável, né? Inestimável. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, querido. O irmão Alexandre colocou aqui: vou escalar. Como foi que ele botou aqui? Vou escalar. Deixa eu voltar aqui, Alexandre, os amados aqui na igreja. Amém. Deus abençoe. Geraldo, Deus abençoe casal, dê saúde ao Davi. Amém, irmão Geraldo. Davi é bênção, Alexandre colocou, amém, glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, a irmã Lídia, graça e paz, irmã Lídia, Deus abençoe. Muito bom ter todos vocês aqui, querido, muito feliz, eu estou muito feliz, e o motivo, Ingrid, é para chorar mesmo de alegria, né? O Senhor tem cuidado de nós de uma forma grandiosa. Muito bom, amém, glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Eu quero chamar aqui o irmão Geraldo, já vou colocar ele aqui também, juntamente conosco, na live. Aqui, Geraldo, que estará trazendo a palavra do Senhor hoje, ainda em Mateus, no livro do evangelista Mateus. Ele estará continuando aí a exposição desse livro maravilhoso do evangelista Mateus. Graças e paz, meu irmão. Seja bem-vindo. Graças e paz, meu irmão. Pô, fico feliz em saber aí da tua bênção. Mais uma bênção, né? Mais uma bênção, meu pai. Graças a Deus. Você não sabe a alegria. Eu estou dizendo, você não sabe, mas você sabe que você é pai. A alegria que nós ficamos no nosso coração, né? Quando chega, né? Em paz, com saúde, perfeito, né? Assim, é maravilhoso. Deus tem cuidado de nós de uma forma que nós não sabemos agradecer, né? Ainda que nós venhamos agradecer de todas as formas, é pouco por aquilo que Deus faz conosco, Geraldo. Com certeza, com certeza. Na hora que você falou assim, ó, hoje eu tenho uma bênção para contar aqui, aí eu falei para minha esposa assim, será que já nasceu filho? Acho que era pro final de junho. Aí você falou assim, eu falei, glória a Deus. Tá vendo aí? Nasceu. Ele que me mais cedo, né? E foi bom. Rapaz, um menino grande, meninão grande. Eu não sei quantos quilos ainda, não estou a par das informações, mas aí mandaram a foto para mim. Muito feliz, né? Muito alegre. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês a foto. Deixa eu ver aqui. Eu sou, né, assim, muito... Deixa eu ver aqui se eu coloco a foto para vocês. Aí você fala assim, como é que você vai fazer isso no Instagram? Ó, tem seu jeito, rapaz. Olha aí, rapaz. Olha aí. Esse é o Davi. Né? Então, mas tá dando para ver aí, Geraldo? Sim, tá dando sim. Tá vendo? Grande, um menino grandão aqui, né? Graças a Deus, uma benção, uma benção. Deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Deixa eu voltar para mim aqui a câmera. É verdade, lindão, também assim. Amém, querido. Geraldo, mais uma vez é uma honra receber o amado irmão aqui, hoje continuando aqui na exposição do livro do evangelista Mateus, né? E um encontro marcado aqui todas as quintas-feiras. E nessa correria de hoje, né, de ontem para hoje com a minha esposa, eu estava pensando, meu Deus, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Né? Mas aí a irmã Maria foi para lá, para a maternidade com ela, e eu estou aqui hoje justamente para a gente não perder essa série, né? essa exposição do livro de Mateus aqui com o seminarista Geraldo. Querido, eu quero orar pela sua vida e já deixar você à vontade para assim explanar aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Oremos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, graças e honras te damos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas e Amém. Por tudo que o Senhor nos proporciona. Ó Deus amado, Amém. O Senhor tem cuidado do teu povo de forma, Senhor, extraordinária, ó Deus, e por mais que nós venhamos, Senhor, dar todos os agradecimentos, é pouco por aquilo que o Senhor faz por nós. Nesse momento, Senhor, o meu coração está radiante de alegria em saber que o Senhor trouxe, Pai amado, aos nossos braços, o pequeno Davi com saúde, Pai amado. Ó Deus, glórias e honras seja dada ao Senhor por tudo. Ó Deus, Amém. Que minha esposa venha ter uma recuperação, ó Deus, saudável e rápida para a glória do teu nome.
Deus, eu quero apresentar aqui a vida do teu servo, o irmão Geraldo. Deus amado, teu servo que tem colocado a sua vida diante de ti, ó Pai, para te servir a cada instante, para te servir, Senhor, com aquilo que o Senhor, Deus, o entregou em suas mãos, que é a sua palavra. Ó Deus, e com a tua palavra, ele nos abençoa hoje, trazendo aqui a exposição do livro do evangelista Mateus. Pai querido, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa o auxiliar nesse momento, ó Deus, na exposição das Escrituras, para que ele possa estar falando na íntegra aquilo que realmente as tuas Escrituras falam. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós também te pedimos que o nosso coração esteja receptível, ó Deus, à tua palavra. Para a glória do teu nome, nós oramos assim. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isaac, antes eu quero agradecer essa oportunidade que tu tem concedido para a gente. Agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer, né, do prazer, né, e da honra que é estar aqui com os irmãos, louvando a Deus, adorando a Ele, né, diariamente na live de oração da PIB Caporã. Como você já falou, nós vamos dar prosseguimento na leitura do livro de Mateus, e hoje nós vamos ler Mateus 3, nos versos 13 a 17. Aqueles irmãos que puderem abrir a Bíblia, por favor, abram, né? Mateus, capítulo 3, versos de 13 a 17. Eu vou estar lendo aqui, aqueles que ainda não conseguiram abrir, aí acompanha, que é para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Enquanto isso, depois você vai poder abrir e acompanhar melhor. Mas, por enquanto, para um pouquinho de prestar sua atenção. Diz assim a palavra de Deus. Verso 13. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Eu vou orar mais uma vez, né, irmão? O Isaac já orou, mas eu quero fazer uma oração. Então, os irmãos, curvam suas cabeças, fechem seus olhos, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença, Pai, agradecidos. Nós estamos agradecidos, Deus, porque Tu és um Senhor misericordioso, é um Senhor benevolente, é um Senhor amoroso. O Senhor é aquele que provê todas as coisas que nos faltam, mesmo que a gente nem saiba que precisávamos, mas Teu amor, o Teu cuidado sempre se encarrega, Deus. Por isso nós te agradecemos, Pai. Agradecemos, Deus, por essa porção da Sua palavra que foi lida e pedimos, Deus, que o Senhor aplique aos nossos corações, que o Senhor perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Eu sempre falo primeiro do contexto, antes de entrar no texto propriamente dito, e nós temos alguns irmãos que já vêm acompanhando a gente, já ouviram algumas vezes, mas tem outros que entram pela primeira vez, então eu sempre repito o contexto, muito embora seja o mesmo contexto, não mudou o contexto ainda, mas aí eu vou mais uma vez repetir, mas eu vou repetir de uma forma mais resumida, para que não seja assim. A maioria já conhece, né? Eu já falei por 3 vezes, né, o contexto. Então, eu vou falar do contexto porque é importante para as pessoas que estão entrando agora compreender o texto que a gente está lendo. O contexto faz parte da mensagem. Sem o contexto, a mensagem fica faltando, fica incompleta. Então, eu lembro aos irmãos que ao ler o livro de Mateus, nós temos que ter em mente sempre 2 contextos distintos. O contexto em que está acontecendo, o que estamos lendo, e o contexto em que o Evangelho de Mateus foi escrito. Sobre o contexto que está acontecendo,
Lucas, no Evangelho de Lucas, ele dá uma dica, que ele diz assim, ó, fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes governava a Galiléia e o seu irmão Filipe governava a região de Itureia e Traconites. E Lisânias era o governador de Abilene. Ou seja, depois da morte de Herodes pai, o reino foi dividido entre os três irmãos, né? Foi dividido entre Filipe, Lisânias e o Herodes filho, né? Esse Herodes é o filho do outro Herodes que morreu. Então foi dividido em três. Mas aquela convulsão ainda continuava, porque havia muita jogada política, um querendo derrubar o outro, um querendo tomar o reino do outro. E o povo também ainda estava totalmente distante do evangelho, né? Então, esse é o contexto assim mais próximo. Mas só que nesse versículo de João, nesse texto que a gente leu, vai entrar uma outra coisa. Porque se vocês repararem, o verso 13 começa com a palavra então. Ele fala assim, ó, então Jesus veio da Galiléia. Nesse texto que a gente leu, no verso 13 e no verso 17, aparece essa palavra então. Só que no verso 13, essa palavra então, ela está indeterminando o tempo. E lá no verso 17, esse então é uma conclusão. Mas vamos focar primeiro nesse então do verso 13, que faz parte do contexto que a gente está falando agora. Quando o evangelista Mateus colocou essa palavra então, ele estava querendo dizer que não tem um tempo exato, não se sabe o tempo exato que esse fato aconteceu. A gente vai ver em outras versões, por exemplo, quem tiver a Bíblia na nova linguagem de hoje, aí lá vai estar escrito naquele tempo, em vez de então, no original está escrito então, é tot. A palavra no grego é tot, é então. Mas lá na nova versão da linguagem de hoje, eles traduziram por naqueles tempos, porque esse então aí que significa isso, essa indeterminação. Porque João apareceu pregando próximo do Rio Jordão, mas ninguém sabe exatamente quanto tempo ele ficou pregando ali. Alguns dizem 6 meses, por causa do ministério de Jesus, e outros vão dizer que ele ficou pregando ali por 10 anos. Então, não se tem exatamente o tempo exato. Sabe-se que ele ficou pregando ali durante algum tempo, e vai ter um comentarista que vai dizer o seguinte, que no auge da ação batizadora de Batista, do João Batista, Jesus foi lá para se batizar. Ou seja, qualquer uma dessas frases colocadas aí quer dizer a mesma coisa. O que quer dizer? Quer dizer que passou um tempo, tem um tempo decorrido de que João Batista começou a pregar no deserto, ele começou a batizar, um tempo que não se sabe quanto tempo foi, né? E Jesus soube, ou Jesus já sabia, esperou algum tempo e depois ele desceu. Ele desceu até Betânia, no deserto da Judéia, junto ao Rio Jordão, para ser batizado. O grande detalhe é que, quando falou que Jesus saiu de Nazaré, na Galiléia, para ir até o Jordão, aí eu falei assim, eu preciso saber que distância é essa. Aí eu fui na internet, e na internet falou que era em torno de 100 quilômetros. Eu falei, será que é isso tudo mesmo? Eu falei, bom, eu tenho Bíblia aqui com mapa, aí peguei minha Bíblia lá, fui lá, peguei a Bíblia com mapa, peguei a régua, fui lá medir, aí realmente dá em torno de 100 quilômetros. Ali não fala o ponto exato onde Jesus foi batizado, então a gente pode dizer que foi entre 90 e 110 quilômetros de distância que ele percorreu para ir se batizar. O único fato que a gente pode ter certeza é o seguinte, Jesus percorreu uma longa distância e foi se batizar. Isso é fato. Então, esse é o contexto próximo, esse é o contexto do que está acontecendo, do que está sendo narrado. E o contexto do livro, né, esse não muda nada,
do capítulo 1 até o capítulo 28, o contexto é sempre o mesmo, né? Que o evangelista escreveu todo o texto de uma só vez. Ou seja, vocês vão lembrar que eu disse que quando Mateus escreveu esse texto, né, eram os primeiros convertidos eram judeus, né? Eles, no início, eles frequentavam a sinagoga e agora eles começaram a ser perseguidos por outros judeus, pelo Império Romano, né? Ou seja, eles não podiam mais ir para a sinagoga nem para o templo, eles estavam impedidos de entrar lá, senão eles iam ser mortos, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, então eles estavam totalmente sem chão. Eles estavam num ponto ali muito complicado. E alguns começaram a se desviar da fé, né? Que chama de apostasia. Eles estavam retornando ao judaísmo para poder ir para os templos. Então, pensando nisso, Mateus escreveu esse evangelho para mostrar que Jesus é o rei, o Messias esperado, o cumprimento do Antigo Testamento, para fortalecer a fé dos discípulos e para chamá-los ao discipulado, para um estar ajudando o outro na hora de passar por essas tribulações. Esse trecho que nós lemos, do capítulo 3, do verso 13 até o 17, é exatamente uma transição entre a preparação de Jesus para o ministério e o início do ministério. Então, essa é a última etapa da preparação. A partir do capítulo 4, entra um novo contexto, que é o contexto do ministério propriamente dito. Tá certo? Bom, nós lemos esses 5 versículos. Aqueles que prestaram atenção no que estava lendo devem ter tido algumas dúvidas, como eu também tive. Eu vou listar aqui 4 dúvidas, ou mais de 4, né? Que tem dúvidas aqui que são subdivididas, mas pelo menos 4 dúvidas que me deu na hora que eu estava lendo. Primeiro, o batismo de Jesus era necessário? Se não era necessário, por que ele caminhou 110 quilômetros para se batizar? Por que João Batista tentou impedir Jesus de se batizar? O Espírito Santo desceu realmente em forma de uma pomba? Por quê? Quem viu o Espírito Santo descendo? E por último, eu penso, qual seria o significado dessa voz de Deus no final, no verso 17? Então, partindo dessas perguntas, aí eu comecei a pensar para poder entender. E aí eu fui pegar algumas referências. Eu não tenho falado aqui sobre a referência que eu pego, mas nada sai da minha cabeça. Eu tô pesquisando, eu vou nos comentários bíblicos, vou em teólogos para poder ver qual é a opinião deles a respeito do texto lido, né? Então nada é tirado da minha cabeça. Mas hoje eu pretendo falar desses teólogos para que vocês possam perceber que esse texto parece simples, mas ele é bastante complexo. É bastante complexo. Durante muito tempo, a igreja não queria nem falar sobre esse texto por causa da complexidade dele. Então, sabendo disso, eu estou trazendo as informações e estou dando nome de onde eu tirei essa informação para que todo mundo entenda exatamente o que está acontecendo. Então, Moody vai dizer que a vinda de Jesus para ser batizado por João foi colocada em contraste com os fariseus e saduceus lá do verso 7. Porque os fariseus e saduceus, eles precisavam do batismo, mas eles não quiseram se batizar. Jesus não precisava do batismo, mas ele quis se batizar. Então, para Moody, esse batismo, ele entra em, vamos dizer assim,
em contraste, fariseus e saduceus. Então a gente foca nisso, né? Fariseus e saduceus precisavam, mas não quiseram se batizar, né? E isso pode dizer alguma coisa para nós. Vamos parar e vamos pensar. Leverdorf, lá no livro Introdução e Comentário, diz que, se submetendo ao batismo, Jesus estava aceitando o seu destino. Como membro do seu povo e parte da humanidade, ele toma sobre si os pecados deles e no batismo ele os atira sobre si com santa ira, dedicando-se ao mesmo tempo à sua santa vocação. Ou seja, segundo Leverdorf, ele se submete ao batismo para aceitar o destino proposto por Deus para ele. Então, a partir de agora, ele pode... Ô, querido, o Instagram de Geraldo travou aqui para mim. Não sei se travou aí para vocês, amados, mas travou aqui para mim. Tá travado aí. Isso, isso. Mas, rapaz, travou aqui o Instagram. Deixa eu ver aqui se a gente consegue colocar novamente o Geraldo de volta, né? Ele tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Opa, voltamos? Voltou. Vamos lá. Opa! Então, voltamos. Então, foi isso, né? O livro Introdução e Comentário diz isso. O novo comentário da Bíblia diz que o batismo de Jesus era um passo necessário para cumprir todos os justos propósitos de Deus. Embora não precisando arrepender-se e não tendo pecado para confessar, Jesus, pelo ato de submeter-se ao batismo, ocupou o lugar do pecador. E por fim, J.N. Darby diz assim: ora, Jesus apresentou-se no meio daqueles que tomam esta posição. Qual posição? De arrepender-se e ser batizado. Embora seja verdadeiramente o Senhor, o eterno Deus, o justo juiz, aquele que deveria limpar a eira, ele toma seu lugar entre o remanescente fiel, que se humilha perante esse julgamento. Ele toma o lugar do mais humilde do seu povo perante Deus. O Salvador identifica-se, segundo esta graça, com o primeiro movimento do Espírito Santo nos corações do seu povo. Então, vocês percebem que todos entendem que era necessário, seja para contrastar com aqueles que se acham que são bons demais, aqueles que acham que não têm pecado, para satisfazer a justiça de Deus, para se identificar com o pecador, mas todos concordam que era necessário. Então, mas no verso 14 a gente lê que João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Aí vem a segunda pergunta, a segunda dúvida. Por que João tentou impedi-lo? A gente vai ter que ler alguns versículos lá no Evangelho de João. Vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui, né, para facilitar, para ser mais rápido, a gente tem pouco tempo. Mas vocês anotem e depois vocês olhem lá. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, diz assim, ó: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus estava caminhando para João Batista para ser batizado, o João Batista o reconheceu como sendo o Cordeiro de Deus. E por isso ele tentou impedir. Ele fala: eu careço de ser batizado por ti, e como vem tu a mim? E o detalhe é que algumas versões tentam amenizar, coloca assim, que João Batista tentou convencê-lo. Só que no original, essa palavra, ela é uma palavra mais dura, dizendo que
que João tentou impedi-lo, mas impedi-lo com veemência. Não é? Ele não tentou convencer com palavras, ele tentou impedir. Ele tinha convicção de que Jesus era o Cordeiro de Deus. Por isso, ele ficou confuso. Ele falou assim, não posso batizar você. Você que tem que me batizar. Você precisa me batizar. Eu não posso batizar você. Então, se a tua versão da Bíblia fala convencer, ou tentou convencer, você entenda que João, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo e que pela sua íntima comunhão com Deus, Deus falava direto, revelava para ele coisas que para nós parece até um pouco misteriosa. Por exemplo, ele revelou para João que Jesus era o Cordeiro de Deus antes do sinal. A gente vai ver que tem um sinal lá que Deus combinou com João. Mas antes desse sinal que Deus deu para João, ele reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus. E esse reconhecimento fez com que ele tentasse impedi-lo. Porque João, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, ele é humano. Ele conhece tudo em parte. Paulo vai dizer que nós conhecemos as coisas em parte. E só quando estivermos na glória nós vamos conhecer o todo. A diferença é que Jesus já conhecia o todo. Jesus já conhece o todo. Então Jesus, aí sim, Jesus convence-o gentilmente, né, a batizá-lo. Assim, convém por agora, ou deixe por agora. No original diz permita. A palavra correta lá é permita por agora, porque assim convém que nós cumpramos toda a justiça. Então, eu gosto dessa... Vocês já repararam que eu gosto bastante de falar de João, porque João, ele é o último profeta antes do reino de Deus, mas ele é um profeta que já veio cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Ele já veio cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que no ventre da mãe dele, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, ele tem uma íntima comunhão com Deus. Ele tem uma íntima comunhão com Deus e Deus faz umas revelações para ele que eu fico pensando assim, como eu preciso ter comunhão com Deus para que Deus me desse a revelação. Não precisa nem ser igual a João, mas mais revelações do que ele já tem dado, né? Eu fico pensando assim, que comunhão é essa que João tinha com Deus, né? Mas mesmo sendo íntimo com Deus, ele era humano. E ser humano falha, ser humano não conhece tudo. E a gente não pode achar que pelo fato de a gente estar cheio do Espírito Santo, a gente vai ser melhor do que os outros, ou que a gente vai entender tudo, que não vai. Não é essa a ideia. Vamos falar de Jesus, né? Por que ele com a gentileza que ele fala, mas ele é gentil, mas ele é firme. Ele não se deixa ser impedido. Ele fala, Jesus responde no verso 15, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Ele não andou 100 quilômetros ou mais para ir ao Jordão para fazer turismo, né? Eu não sei quanto a vocês, eu não sei se algum dia eu vou, mas eu tinha vontade de ir lá conhecer o Rio Jordão e tal. Mas Jesus não foi lá para conhecer o Rio Jordão, não. Ele não foi lá fazer turismo, não. Ele foi lá porque ele tinha um propósito. Ele sabia o que ele estava fazendo. E quando João tenta impedi-lo, ele, com doçura, com mansidão, mas com firmeza, ele mostra para João que é necessário o batismo. E ele o convence. Ele convence de que forma? Dizendo que é necessário que eles cumpram toda a justiça. E quando a gente ouve essa palavra justiça, a gente tem que pensar, a gente tem que linkar com o Antigo Testamento. Justiça, significando atos de justiça, ele se refere ao Pentateuco, sempre, sempre. Justiça,
significando atos de justiça, sempre linka-se ao Pentateuco. Então, quando Jesus fala para ele, ó, convém que cumpramos toda a justiça, então ele tem que pensar, opa, atos de justiça, então ele está falando de alguma coisa do Antigo Testamento. E aí a gente vai entender. Antes de eu falar sobre os atos de justiça, eu quero lembrar alguma coisa. Porque Jesus falou isso por causa de Êxodo 29. Lá em Êxodo 29 tem o ritual de lavagem do sacerdote. Mas Jesus tem três ofícios: rei, profeta e sacerdote. O ofício sacerdotal começava aos 30 anos, com um ritual de lavagem. E depois do ritual de lavagem, se vestia o sacerdote para ele trabalhar, para ele ministrar no templo. Jesus precisava cumprir a lei e provavelmente tinha esse ritual em mente. Quando Jesus está falando para os seus discípulos, ele vai dizer, né, que eu vim para cumprir a lei. Então, ele veio para cumprir a lei, então ele estava ali pensando em atos de justiça. Ele precisava. Gundry vai dizer assim, ó. Gundry afirma que Jesus estava agora legalmente e religiosamente pronto para assumir o seu ministério. Além dessa parte que se refere à lei, tem outra coisa que salta aos meus olhos, que é a gentileza e a compreensão de Jesus com João. João estava cometendo um erro, mas um erro com a melhor das intenções. Jesus conhece o coração de João e sabe da sua sinceridade, assim como ele conhece o nosso coração e sabe da nossa sinceridade também. Então, Jesus sabia que João tinha uma visão curta. Ele só podia ver aquilo que Deus revelou para ele. O que foi que Deus revelou para ele? Que ele próprio, né, que Jesus era o Cordeiro de Deus. Mas não revelou para ele o ministério todo, o ministério de Jesus, até a morte na cruz. Jesus já sabia, mas João não sabia. Então ele foi amável, ele foi firme, mas ele foi amável, foi gentil, falou assim, convém para nós, vamos, permita, né? Eu gosto dessa palavra permita, porque mostra a humildade de Jesus, né? Permita por enquanto, né? Mas Jesus foi firme, ele sabia o que estava fazendo. No verso 16 diz assim, ó, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Aí vem 3 perguntas. A pergunta: o Espírito Santo desceu mesmo em forma de pomba? Se desceu em forma de pomba, por quê? E quem viu? Essa pergunta, quem viu, parece alguém que esteja entrando agora, talvez não entenda, né? Mas parece, a leitura rápida do verso 16 dá a impressão de que é dá a impressão que é Jesus que viu a pomba vindo sobre ele, né? E aí, talvez a pessoa fica sem entender. Mas a gente vai perceber, eu vou provar para vocês, que quem viu foi João, né? Quem viu foi João. Aliás, todos viram, para falar a verdade, todos viram, né? Inclusive João. Então esse verso está falando de João e não de Jesus, né? Porque Jesus não precisava ver o Espírito Santo. Ele já tinha visto, ele sabia do Espírito Santo. João aqui não tinha visto. Então, ó, perceba, mais uma vez a gente vai ter que ler João, o Evangelho de João, aí agora nos versos, capítulo 1, versos de 32 a 34. Diz assim, ó, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia.
Vou repetir para os irmãos prestar atenção. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então os irmãos percebam que o Espírito Santo ele desce em forma de pomba porque era um sinal que Deus combinou com João para que ele reconhecesse Jesus como seu filho. Ele já o tinha reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele tinha um outro... Rose, peça o celular para me ver a hora. Me mantenha informado aí. 47. Hoje eu estou preocupado para a gente não passar. Né? Então, João, ele já o tinha reconhecido como Cordeiro. Mas Deus tinha combinado com João um sinal para que ele reconhecesse que ele, além de Cordeiro de Deus, ele era o Filho de Deus. Foi um sinal que Deus combinou com João. Então, João viu a pomba descer de forma corpórea, né? Forma corpórea. É porque no Evangelho de Lucas, vocês lerem esses mesmos versículos, essa mesma passagem no Evangelho de Lucas, vai dizer essa palavra assim, ó, João viu a pomba descer de forma corpórea. Por que João viu descer de forma corpórea? Porque João viu. Se fosse um espírito, João não ia ver. Né? Nenhum daqueles que estavam ali em volta ia ver. Fosse um fantasma, ninguém ia ver. Então, ele desceu de uma forma visível. A pomba desceu em forma corpórea, como o Evangelho de Lucas diz. Desceu João, e não só João, mas todos viram. Todos viram a pomba descer e pousar sobre Jesus. A diferença é que para João isso tinha um significado. Para os demais não, porque Deus tinha combinado só com João a respeito disso. Deus combinou, aquele em que você vê a pomba descendo, esse é meu filho amado. É uma combinação com João. Então, ele viu e ele testifica que este é o Filho de Deus. E por último, no verso 17, a gente chega no verso 17 e diz assim, ó: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. E a gente pensa, né, qual o significado dessa frase? Qual o significado? Deus expressou de forma audível a sua aprovação e obediência por seu a sua aprovação pela obediência do seu filho. Jesus, dessa forma, ele foi apresentado publicamente. Aí nós chegamos agora no final, né? Porque o objetivo principal era esse, era a inauguração do ministério. Jesus estava sendo apresentado publicamente. Ele já tinha feito, ele já poderia ter feito muitas outras coisas, mas ainda não tinha sido divulgado. Nada tinha sido divulgado. Mas agora ele faz a sua estreia publicamente. E essa estreia pública é feita de uma forma tremenda. Que todos os que estavam ali naquele batismo puderam ver o Espírito Santo, puderam ouvir a voz de Deus falando: este é meu filho amado, em quem me comprazo. É com grande prazer, com grande alegria que eu tenho em sua obediência. Esse é o meu filho que só me traz satisfação. Essa é a melhor tradução para esse versículo. Então, conclusão. Jesus fez a viagem de Nazaré, na Galiléia, até o Jordão, em Betânia, a pé, mais de 100 quilômetros, por amor a nós. Ele submeteu-se ao batismo para cumprir
todos os requisitos de justiça para se identificar com os homens, para obedecer a Deus e para nos dar o exemplo. Logo, nenhum homem está dispensado do batismo. João tentou impedi-lo porque é humano. Mesmo sendo cheio do Espírito Santo, ele só conhece em parte. Mas Jesus, que é o Deus encarnado, conhece o todo. Jesus o convenceu gentilmente a cumprir toda a justiça. João e todo o povo presente viu a pomba descer para pousar sobre Jesus. Mas só João sabia o significado, pois era um sinal particular entre João e Deus. Quando Deus falou, todos os presentes escutaram que Jesus é seu Filho amado. Assim, Jesus fez a estreia no ministério público de uma forma tremenda. Jesus provou seu amor por nós. E agora é a nossa vez de demonstrar o nosso amor por Ele. Ele decidiu se batizar para se identificar conosco e para nos dar o exemplo. E não é permitido que nenhum homem, nenhum cristão, se recuse o batismo. Então, se você é novo convertido, se você ainda não passou pelas águas do batismo, fique sabendo que Jesus não precisava, mas Ele fez. Ele fez por amor a nós e para nos dar o exemplo. Então, todos precisamos passar pelo batismo. Jesus andou esses 130 quilômetros, ou menos um pouco, 110, dependendo do local que foi. Ele andou todo esse percurso com um único objetivo. Com o único objetivo, obedecer a Deus. E isso nos dá também uma certeza. Nós precisamos estar dispostos a obedecer a Deus. Ele, o Filho amado, não se poupou. Ele andou, ele fez a parte dele, mesmo. Não pensa que foi fácil, não. Ninguém... Isaac, eu fui calcular, eu moro aqui no Bessa. Se eu, mais ou menos daqui até Igaraçu, lá em Pernambuco, que Jesus foi andando para poder passar pelo batismo. Mas ele fez porque ele tinha um senso de obediência. E é esse senso de obediência que ele também requer de nós. Não que seja fácil. Se fosse fácil, qualquer um poderia fazer. Mas Deus quer que a gente nos coloque nas suas mãos para fazer conforme Ele quiser. Então, que nós tenhamos essa mesma disposição de Jesus de obedecer. Amém? Amém, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Receber aqui o Seminário Geraldo mais uma vez conosco, trazendo aí a continuação dessa exposição do livro de Mateus, encerrando hoje o capítulo 3. Querido, eu gostaria de lhe convidar a orar nesse momento, e não vou colocar motivo de oração, e gostaria que você orasse por aqueles motivos que Deus colocar no seu coração a orar nesse momento. Amém. Então vamos orar. Deus amado, eterno, santo, bendito, glorioso, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Deus, agradecido pelas bênçãos, Deus, que são muitas, Deus. Agradecido, Pai, pela Sua presença em nossas vidas. Agradecido, Deus, porque Tu enviou o Seu Filho para que Ele pudesse estar executando todos os atos de justiça e assim se fazer justiça por nós, Deus. Ele, através da Sua morte na cruz, nos deu a salvação. E nós não temos como pagar, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Sua graça. Porque Tu sabes, Deus, que nós não temos como pagar e ainda assim Tu morreste por nós para nos dar a vida eterna. Muito obrigado, Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor
esteja colocando em nós esse mesmo sentimento de obediência que tinha o seu Filho, Deus. Que a gente possa, Deus amado, ser cheio do Espírito Santo, como João Batista, para receber as tuas revelações, Deus, para que a gente possa estar sempre tendo essa íntima comunhão contigo, sabendo, Pai, as coisas espirituais, discernindo as coisas espirituais conforme a tua vontade, Deus. Deus, eu quero também ainda te agradecer, Pai, pela vida do Davi, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança, Deus. E o Senhor tem dado uma herança ao teu filho Isaac, Deus. Muito obrigado, Pai. Também te peço, Deus amado, por todos os irmãos que estão participando dessa live, que o Senhor esteja tomando nas tuas mãos, Deus, dando o que cada um necessita, Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Sabemos, Deus, que tua vontade, ela sempre prevalece. Por isso nós sabemos, Deus, que tudo que está acontecendo tem a tua mão, Deus. Talvez a gente não saiba exatamente por que nós estamos há tantos dias presos dentro de casa, Deus. Estamos com a nossa liberdade cerceada de uma forma malvada, Deus. Mas não é à toa, não é em vão, Deus. Porque nós temos participado de vários cultos online, várias campanhas de oração, Deus. Temos como essa de hoje, Deus. Nós temos tido oportunidade de ler, Pai, a Bíblia, de estudar a Bíblia, Deus, como nunca tivemos. Deus, por isso eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque a gente não sabe, a gente é como João Batista, a gente só enxerga um pedaço, Deus, mas tu sabe o todo, Deus. Por isso eu entrego nas tuas mãos tudo, Deus, tudo nas tuas mãos, e que o Senhor nos dê a visão espiritual para que a gente possa compreender, Deus. Deus de amor, de misericórdia, mais uma vez eu peço que o Senhor esteja nos capacitando para permanecer nesse tempo que o Senhor ainda reservou para ficarmos dentro de casa. Convicto, Deus, de que precisamos buscar mais a Ti e que o Senhor nos abençoe, Deus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Querido, gostaria de deixar você aqui à vontade para agradecer aos nossos irmãos aqui, né, irmão, que entraram aí usando aqui o seu perfil também, aqueles que viram que você estava online, acabaram entrando, os irmãos aqui de Caaporã estão felizes comigo, né, eu agradeço a todos aqui, juntamente com você, com certeza você e sua esposa devem também estar felizes aqui conosco. Muito bom. O meu pastor, pastor Ivaldo, está aqui também na live. Pastor, um abração no seu coração, Deus abençoe. Né? E outros pastores, pastor Edme, Alexandre, pastor Alexandre, Deus abençoe. Todos vocês que são pastores, que estão aqui, recebam um abraço meu, do Geraldo, que aqui está também. Deus abençoe cada um de vocês. E cada irmão que está conosco também receba esse abraço. Esse é meu agradecimento. Quero agradecer aqui a Geraldo também. Deus abençoe por sua vida, cada dia. Você e sua esposa, uma honra receber o amado irmão aqui. E eu gostaria de deixar você aqui à vontade para agradecer os irmãos, querido. Amém. Eu tenho muitos motivos para agradecer. Muitos motivos. Né? Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial. Mas eu quero agradecer, se você me permite, alguns irmãos do Rio de Janeiro, como a Vera, o André, que entraram para participar da live junto conosco, a irmã Penélope, lá de Marabá, né, que está junto conosco aqui, a irmã Norma, o irmão Kleber, que são da Igreja Batista da Orla, junto conosco, né, o pastor Rui, que entrou aí, que é de Florianópolis, o Alessandro, que é o nosso irmão. Então, eu quero agradecer a todos esses irmãos, né, pelo carinho que tem para conosco, né, e dizer que eu os amo, né, e que sempre tenho vocês todos nas minhas orações. Obrigado pela deferência. Eu quero deixar aqui também um abraço do pastor Kerly, pastor da Igreja Batista da Orla, a todos os irmãos da Igreja Batista de Caaporã e os demais irmãos, tá bom?
Eu agradeço por tudo, Isaac. Amém, querido. Tá aí o Davi, mais uma vez, para quem não viu. Davi é meu filho, chegou hoje, né? Já mostrei aqui no início. Mostrei na metade da pregação aqui, sem querer, coloquei aqui, sem querer, querendo, coloquei aqui. Mas agora estou mostrando novamente aqui o Davi, Deus abençoe. Geraldo, uma honra recebê-lo. O pastor Jailton também está aqui, não falei o nome dele porque eu não lembrei, mas aí ele colocou aqui, acabei vendo. Então, pastor Jailton, um abraço, pastor Jailton, que Amém. nos abençoou, Geraldo, aqui trazendo aqui um estudo, né? 4 encontros, encerramos ontem, o 4º encontro, sobre a história da igreja, muito Eu, gratificante, muito eu rico em tô, informação. eu tô acompanhando lá no canal do Pastor Jailton. Porque na hora que coloca aí, eu tô na live junto da minha igreja. Tá tendo culto nessa hora, aí eu não tô tendo não posso participar. Mas aí depois eu vou lá no perfil do Pastor Jailton lá no YouTube e vejo. Isso. E aí, amados, tá lá no canal do pastor Jailton, exatamente, visão atualizada, tá certo? Já quero até deixar aqui, pastor Jailton, o senhor que está aí, informado de que eu já lhe enviei o de ontem, já editado, para o senhor já subir para o YouTube, já para os irmãos acompanharem. Então, querido, uma honra, Deus abençoe a todos vocês, fico muito feliz aqui por todos vocês, né? Eu gosto de fazer assim, eu não sei se é assim, eu acho que é assim. Assim o coração. Amo vocês, tá bom? Deus abençoe todos. Irmã Creuza, Deus abençoe, parabéns. Ela colocou aqui, parabéns. Cadê? Vou ler aqui, pastor Jair, do seu também. Irmã Creuza, parabéns, que concorra muito. Ô, Isaac, desculpa, eu tô rindo aqui porque a irmã fala assim, ó, vem aqui nos visitar em Marabá. Aí eu tô rindo aqui com a minha esposa. Vontade a gente tem, né? Mas. Olha, mas é uma uva aí, né? O problema é ir agora, né? Aí eu não pode. Agora, no momento, a gente não vai poder, que ninguém tá podendo viajar, né? É verdade. O pastor Jair colocou aqui, parabéns pelo da David. Será uma bênção na vida de todos. Verdade, pastor. Também tenho orado por isso. Muito grande, muito grandão, pastor. Ele, né? Pela foto a gente já percebe, né? Mais uma vez, vou colocar aqui ele para vocês verem. A minha alegria é grande e eu quero compartilhar a minha alegria com vocês. Mas, do mais, eu quero agradecer a todos vocês. Irmão Geraldo, Deus abençoe, querido. Fiquem com Deus. Amém. Fiquem todos com Deus. Em nome de Amém, Jesus. querido. Um abraço. Amém. Abraço. Amanhã nós estaremos aqui novamente às 18 horas, tá certo? Os irmãos que entraram hoje, podem voltar amanhã, que estaremos aqui. E amanhã estaremos recebendo o irmão Otoniel, o professor Otoniel ali do ITEBS, né? O Otoniel da IEB João Pessoa, né? Deus abençoe a todos.